Essa semana eu faço 3 grupos de estudos. Para quem não sabe, para ser psicanalista, tu tem que seguir o tripé da psicanálise. Onde que tá dito que tem que? Gente, quem é psicanalista e fez a leitura dos seminários, não só do Freud, do Lacan, mas também de outras pessoas, né, outros intelectuais, né, que escrevem sobre psicanálise, sabe que tem que fazer o tripé da psicanálise. Né? O que é esse tripé? Análise pessoal, que é eu fazer a minha própria análise. Análise de supervisão, que é um psicanalista com quem eu vou falar apenas sobre os casos que eu atendo, e os estudos contínuos em grupo. Esse é o tripé. Então, eu faço parte de 3 grupos de estudos. A gente estuda a infância, é muito legal. Tem professoras, tem uma gente bem legal, eu gosto muito desse grupo. E o outro grupo a gente fala muito sobre as questões da ocupação de psicanalista, que é, né, fala sobre trabalho, como que cobra, como que não cobra, né, o quanto que tem de mim nisso, etc. E o outro grupo, ele é um pouco mais livre, digamos assim. Às vezes a gente fala sobre... Agora está muito em alta a gente falar sobre, nesse grupo, sobre velhice, né? Sobre ficar velho, sobre envelhecer. O que será que a psicanálise fala sobre envelhecer? Então, eu trouxe isso aqui porque eu acho interessante que as pessoas saibam. As pessoas... vejo pouco falar sobre isso, vejo muita gente fazendo curso de... vou fazer um curso de formação para psicanálise. As pessoas me perguntam muito, onde que tu te formou em psicanálise? No divã. No divã. E não é um processo linear, não é um processo reto, né? Eu lembro que eu fui para um divã, nem foi divã ainda, demorou, né, para ter um tempo, isso é pauta para um outro vídeo. Eu procurei ajuda em 2004. Eu tinha terminado um relacionamento muito longo, né, de 7 anos. Meu Deus, início do ano, mais ou menos, eu terminei o relacionamento. E uns meses depois eu decidi que eu ia fazer análise. Encontrei uma pessoa que estava dentro do que eu podia, dentro dos meus pensamentos daquela época, né, gente? Eu tinha o quê? 22, eu tinha 22 anos de idade, exatamente. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu precisava de alguém de confiança para quem eu pudesse contar as minhas coisas. E era muito legal. Eu lembro que eu escrevia poemas, eu entregava para ela, era presencial, né? Eu levava o meu diário comigo e dizia para ela, lê esse trechinho aqui, por favor, que eu quero falar sobre isso hoje. Eu contava as minhas coisas mais absurdas, assim, para ela. Ela era muito gentil. Eu lembro que eu chegava lá, ela me dava uma maçã, ela tinha um chazinho, um chocolatinho, e era muito legal. Por que eu tô contando isso? Em 2004 eu fui, aí depois eu fiz uma pausa de alguns meses. Eu não tenho uma boa relação com contagem de tempo, porque eu não tenho... Às vezes parece... Eu vou ver no papel, parece que fez 2 anos e eu olho, nossa, fez meses. Eu não tenho uma relação muito boa para contar tempo. Então, que eu quero... Por que eu tô falando isso, né? Deixa eu concluir essa questão. E aí eu fiz, né, 2004, comecei, fiz um tempo, aí parei, aí voltei. E eu lembro que várias vezes, inclusive, a gente estava num almoço com a galera que eu fazia no sábado de tarde.
A gente estava no almoço na minha casa, eu ainda tinha meu pai, minha mãe, minha família, Doriana, bonitinha. Não muito Doriana, né, mas vamos deixar assim. E os meus amigos iam lá fazer um churrasco, meu pai, e eu dizia, gente, eu preciso ir porque eu tenho que pegar o ônibus para ir para análise. E eu saía, eu lembro que a minha mãe disse, o pessoal falou que é muito legal, que esteja te cuidando. Eu achei interessante lembrar disso. Na época, para mim, não fez muito sentido, mas hoje faz. Então, eu fui para lá, fiz com ela, aí eu me mudei. Na época, a internet não era como é hoje, então eu me mudei e eu mudei de analista. A analista que eu tava era também psiquiatra. Totalmente o oposto da primeira. Animada, ela falava umas bagacerices, era muito legal. Ela era muito. Eu saía de lá às vezes meio assustada, mas também saía mais empoderada. Assim, ela falava umas coisas que me impactavam de um jeito não destruidor, mas empoderador. Eu ficava, nossa, olha o que essa mulher tá dizendo, né? E aí eu fiquei ali com essa psicanalista durante muito tempo, foram anos ali com ela. E aí eu fui embora para Caxias do Sul, né, aqui no Rio Grande do Sul, e lá eu encontrei outro psiquiatra que também tinha uma linha da psicanálise e ele me atendia toda semana, Juscelmar. E ele era, gente, sério, ele era muito legal, ele era muito legal. E aí eu fiquei me tratando com ele durante muito tempo, foram anos também. E aí em 2012 eu voltei para a cidade do interior e aí eu encontrei uma senhora bem... E a gente começou a fazer, bem senhorinha, assim, bem delicadinha. E a gente começou a fazer juntas. E foram tempos muito difíceis. Em 2012 eu comecei a ter tempos tão difíceis quanto eu tive no falecimento da minha mãe. E com essa senhora de 2012 eu continuo com ela até hoje. Ela se rendeu à internet na época da pandemia. E ela foi morar com os filhos dela na pandemia em São Paulo. Então a gente continua fazendo. Ela já se aposentou, ela não atende mais ninguém. Ela tá comigo e mais 3 ou 4 pessoas, se não me falha a memória. Também não faz diferença. E eu tô em vias de daqui a pouco achar uma outra pessoa. Mas o que eu quero dizer para vocês sobre psicanálise, né? É muito difícil ser psicanalista. A gente lida com muitas coisas das outras pessoas e as nossas emaranhadas ali o tempo todo. Então, eu vim aqui trazer um pouquinho, um trechinho disso para ver o para deixar aí para vocês ouvirem, verem como é que é. Tem muita gente que me pergunta onde é que tu fez teu curso de psicanalista. Gente, todo ano eu tô fazendo um curso diferente. Eu já fiz um de São Paulo, eu já fiz vários aqui de Porto Alegre. Então, eu vira e mexe, eu tenho algum analista dando um curso e eu tô avaliando e eu tô indo fazer. Então, não existe isso de graduação em psicanálise. Inclusive, o pai da psicanálise vai falar exatamente isso. É um estudo livre, assim como a sua forma de aplicação. É a associação livre, a pessoa fala livremente sobre qualquer coisa e o analista que lute para interpretar. Bastante tempo deu o vídeo, eu vou terminar ele aqui e eu continuo no próximo.